Quando nós nascemos, eu acredito que Deus Pai se alegra, Ele comemora. Deus, Ele não é indiferente. A gente tem essa mania de pensar assim, Deus, Ele já está acostumado. A gente pensa que Deus, Ele caiu na rotina, mas Ele não caiu na rotina. Quando a gente vive muito a mesma coisa, meio que perde a graça, a gente meio que para de dar valor. Quando você vai vivendo muito a mesma coisa, acaba enjoando. E na palavra do Senhor diz que o mel, quando você come demais, ele enjoa. Na Bíblia diz que para quem tem fome, até o fel é doce. A vida tem que ter um equilíbrio. Nem muito e nem pouco. Mas o nosso Deus, ele não tem sombras de variação. Vamos falar de Deus? A gente, ser humano, cheio de defeito, desequilibrado. Ai de nós se não fosse Deus. Mas Deus não enjoa. Ele não tem sombras de variação. Ele é perfeito. E ele comemora o nascimento de cada filho. 8 bilhões de seres humanos. E Deus ama os 8 bilhões. E se eu te falar que Deus comemora o nascimento de cada filho? Ele comemora. Na Bíblia diz que Deus conhece cada estrela e a chama pelo nome. Peraí. Nós somos mais importantes do que estrelas. Você é filho à imagem e semelhança de Deus e Jesus morreu por você. Se uma estrela é importante e existem muito mais do que 8 bilhões de estrelas no céu neste momento e Deus conhece todas e chama cada uma pelo nome, então Deus conhece cada ser humano que está aqui na terra agora e hoje e Ele se importa. E Ele comemorou o nascimento de todos e eu tenho certeza que na morte de cada um Ele também está. Mesmo que infelizmente alguns não terão salvação, eu creio que Deus lutou até o fim para dar salvação. Ele não desiste. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, Deus Pai ficou tão alegre que Ele mandou um coral de anjos na frente de uns pastores para anunciar o nascimento de Jesus. Ele fez festa. Então quando um filho nasce, Deus Pai faz festa. E quando um filho nasce de novo, que é a salvação, ele faz festa de novo. E quando um filho está prestes a partir, ele está lá também. E ele se entristece. Na Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Sendo que ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Porque ele não é indiferente. Ele não é indiferente a nós. Deus não cai na rotina. Deus não enjoa de nós. A gente que enjoa dele, da palavra dele. Ele nos ama. Da mesma maneira que você começou a caminhada com Deus, aquele teu primeiro amor intenso, Ele te ama do mesmo jeito. Quem esfria somos nós. Quem se afasta de Deus é a gente, mas Ele continua o mesmo. É a mesma intensidade, é o mesmo amor, é o mesmo carinho, é a mesma proteção, é a mesma provisão, mas a gente se acostuma. Mas Ele não para, Ele não muda. Ele continua te amando com intensidade, com força. Porque Deus não se cansa. Aleluia! Na Bíblia diz que Deus não se cansa, Ele não dorme e Ele não para de trabalhar. Deus não para! Enquanto você dorme, Ele te protege, Ele cuida de você, Ele te renova. De manhã, todo dia, tem misericórdia fresquinha. Todo dia tem pão na tua mesa. Ele tá cuidando de você. Ele tá cuidando de nós. E até o fim, Ele não vai te desamparar. Porque o próprio Davi disse: eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a tua descendência passar fome. Descansa e confia em Deus, porque Ele tá cuidando de você. E Ele nunca vai te deixar. Nunca! Vem, amor, trazer uma palavra. O Jackson tá doente, mas ele recebeu a revelação de Deus que ele tá ouvindo aqui minha pregação. E ele vai dividir aqui. Se agarra nesse amor, esse amor incondicional. O amor de Deus não muda, não. Mesmo que você erre, Ele continua te amando sim. Sono, mas não tô com sono, tá, gente? Isso aqui é efeito dos remédios. Tá cheio dos remédios. Oi, seus lindos, como é que vocês estão? Como é que eles estão? Ele não aguenta, gente. Ele quer falar de Deus. Fala de Deus é muito bom. O Espírito Santo, ele é um só. Então ele tem uma personalidade. Olha só que interessante. Manifesta nas pessoas, muitas vezes, da mesma maneira. Então é muito interessante as evidências que o Espírito Santo deixa em nós também nas suas manifestações. Por exemplo, eu tenho uma maneira de falar em línguas e quando eu adoro a Deus com muita intensidade, quando eu sinto a presença dele, ele se manifesta em mim e existem alguns moveres em mim que eu já vi em outras pessoas. Então isso é evidência do Espírito Santo, porque é igual
Não tem como você copiar o Espírito Santo, porque o que é falso a gente sente. Porque o que é de Deus testifica, arrepia, né? Te impacta. Não tem como copiar o que é Deus. Deus, ele é forte demais. Eu tenho mania que quando eu vou cantar, adorar, quando Deus me toma, eu tenho mania de fazer ha! O Espírito Santo em mim. Isso é um mover do Espírito Santo. E hoje eu tava escutando uma música. E o cara nem é brasileiro. Ele tava cantando lá. It is amazing grace. Ha! E ele fez igualzinho eu. Aí eu falei, ele tem um mover do Espírito Santo igual o meu. O Espírito Santo, ele tem jeitos. E esse mesmo jeito dele vai se manifestar nas pessoas igualzinho. É muito poderoso. Eu já vi a risada de Deus em algumas pessoas, e é igualzinho em todas as pessoas, é muito louco. Eu amo a risada de Deus, a risada de Deus é muito forte. Quem já ouviu a risada de Deus aí? Amém. É uma risada... Você já ouviu, amor? Já. A risada de Deus é tão forte, gente, é tão gostosa, é contagiante. Meu Deus, você sente aquela risada assim que envolve, que você se sente protegido ao mesmo tempo, aquela risada que não tem medo de nada, sabe? Já ouvi até em mim, quando ele já me usou, mas eu já vi em outros pregadores. E é a mesma risada. Eu vou procurar alguma pregação ou alguma música, tá? Que tenha a risada de Deus. Eu vou pegar o pedacinho e eu vou mostrar pra vocês. Incrível como é a mesma risada. É o Espírito Santo, gente. Porque na Bíblia diz que o Espírito Santo é um só. Ele dá vários dons, mas ele é um só. Então a personalidade dele é a mesma. A risada dele é a mesma. Às vezes o sentimento que ele manifesta ali vai ser o mesmo. Agora fala, amor. Fala de Deus. Fala, meu Deus. Adoro falar de Deus, meu bebezinho. Não, é porque eu tava... Enquanto a Dani tava gravando, eu tava ouvindo a palavra, né? Vendo ela falar, contar o testemunho lá da moça que Deus usou ela pra tocar, né? E como o nosso Deus, ele é preocupado em fazer a gente sentir a presença dele em nós, né? E eu tava ali ouvindo, né? E eu fiquei pensando, falei, Deus, como o Senhor é preocupado, né? De nos fazer felizes e de querer o nosso bem. Só que mais preocupado ainda, eu vejo o Senhor alegre em tocar em nós. E aí, no momento que eu pensei isso, ele falou assim, e sabe uma coisa que eu mais gosto? É de criar vocês, de pegar vocês e fazer com minhas próprias mãos. Eu pensei na hora, falei, mas a única passagem que eu lembro que o Senhor fez isso, de fato, foi com Adão, né? Que ele criou Adão do barro, ele disse, né, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falou, não, todos os meus filhos, todos aqueles que eu criei, foi eu que formei. Porque quando ele falou para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, ou seja, o formar de Deus, como nós conhecemos lá no Éden, que ele pegou com suas próprias mãos, continua até hoje. Você foi formado com as mãos de Deus, ele te moldou, ele moldou os teus olhos, não foi só Adão que teve esse privilégio. Não, e na hora eu falei assim, na hora que você falou que ele tocou a moça... Foi uma revelação, né? Eu pensei assim, Deus, imagina se o Senhor me formasse. E ele falou assim, eu continuo formando os meus filhos. Assim como eu fiz com Adão no Éden, eu continuo formando, porque antes de eu te colocar, de te formar no ventre da tua mãe, eu lembrei dessa passagem, que ele falou isso com Jeremias. Porque o próprio está falando, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Eu tenho um detalhe aqui na sobrancelha. Não é de acidente, é falha mesmo. Eu e meu irmão Wesley temos essa falha. Essa falha foi o Deus que moldou. Deus que moldou com suas mãos aqui, fez. Aí quando eu olhei, eu falei assim, Deus, foi o Senhor que moldou isso aqui em mim. Esse nariz foi o próprio Deus no ventre da minha mãe moldando a minha boca, as minhas orelhas, as minhas mãos, os meus dedos. Ele foi moldando dedo por dedo no ventre da minha mãe. Sim. E aí eu me toquei que Deus, ele ama fazer as coisas e tocar nelas. Quando você falou que Deus tocou na moça... Quando eu vejo os animais, não tem como você falar que é obra do acaso. Eu imagino Deus com um pincelzinho pintando os passarinhos. Sim. Que tem cada pássaro que você fala que é obra de arte, gente. Não tem como. Eu imagino Deus assim, ó. A gente aprende que o homem foi formado, né? O primeiro homem, Adão e Eva, a Eva da costela de Adão, mas enfim, Adão foi formado do barro, mas Deus moldou Adão. Só que a gente esquece que nós também somos moldados e feitos pelas próprias mãos de Deus. Só que eu me esqueci disso. Pra mim, eu fui criado no ventre da minha mãe através de multiplicação celular, porque sou cientista, né? Só que aí Deus falou assim, não, eu formei você no ventre da sua mãe. Aí ele me trouxe a lembrança desse versículo de Jeremias. E eu fiquei pensando, então quer dizer que cada coisinha que eu tenho foi Deus que moldou. Ele moldou, ele foi passando os dedos dele. Deus é igual uma fábrica, a gente pensa assim, né? Ele fez Adão é original, o resto é tudo cópia. A gente pensa. Sim. Porque na nossa humanidade, a gente tem essa inclinação, a gente tem essa tendência.
né, a caprichar no primeiro e aí nos próximos a gente já vai desmanzelando, né? Sim. Mas Deus não. Era o que é mais forte ainda. Tudo aquilo que eu pego, que eu toco, eu deixo o que nela? As minhas digitais. Nós carregamos em nós as digitais de Deus. Por isso que Satanás tem tanta raiva de nós, porque ele foi formado pelo sopro de Deus. Porque eu aprendi esses dias que os anjos foram formados através do sopro de Deus, que são espíritos, tanto que nós recebemos o espírito através do sopro. Deus soprou em nós. Então, nós somos invejados porque nós temos em nós as digitais de Deus. Nossa, muito forte. Mas eu fiquei pensando, além de eu ter sido moldado por Deus, eu tô lotado, eu tô impregnado do alto da minha cabeça, as plantas, meus pés da digital de Deus. Quando você é velha criatura, quando você tá no mundão, você tem a forma ali que Deus te fez, né? Legal. Mas quando você morre em Cristo e nasce como nova criatura, o Espírito Santo começa a habitar em você, Jesus começa a habitar em você, o seu rosto muda também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles têm uma fisionomia, eles têm um rosto, eles têm uma estética. E o olhar de Deus é algo assim inconfundível, é único. Eu já vi o olhar do Espírito Santo, eu já vi Jesus. Eu sei que Jesus pode aparecer de diversas formas. Sim. Só que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele tinha uma aparência física. Sim. E ele subiu com essa aparência para o céu. Claro que num corpo de glória, em uma aparência perfeita, mas eu creio que os traços eram os mesmos. E quando o Espírito Santo começa a habitar em você, a aparência de Deus começa a ganhar forma no teu rosto também. O seu rosto muda também. Os traços de Deus, ele se mistura com o teu. É muito louco. É tão forte que já tem um vídeo que eu falo sobre isso, que duas pessoas, quando elas se relacionam, elas se tornam uma só. Isso não é simbólico. Por exemplo, eu já vi casais, uma mulher e um cara, que depois que eles casaram, eles começaram a ter relacionamento sexual. Traços do rosto do homem foi pra mulher e partes do rosto da mulher foi pro homem. E eu lembro de uma amiga que foi muito forte. Eu olhei pra cara dela assim, ela parecia o marido dela. Parecia que eu tava vendo o marido dela no rosto dela. E quando eu olhei pra ele, parecia que eu tava vendo ela no rosto dele. A Bíblia diz que quando o homem e uma mulher se tornam um só, eles de fato se misturam. Sim. Há um ligamento de alma. Não é só personalidade, até no físico. Agora, quando o Espírito Santo habita em você, ele também se torna um com você. E a aparência dele também se mistura com a tua. Isso é muito poderoso. Quando o diabo te vê, ele vê Deus no teu rosto. Sim. Na Bíblia diz que só é filho quem aceita Jesus. Aleluia! Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em você, você se torna filho de Deus, a ponto de ter a aparência de Deus. Ele é teu pai. Até o teu rosto parece com o dele. Vou tocar nesse assunto, que eu até preguei esses dias lá na igreja. Tem muita gente falar que todo mundo é filho de Deus. Jesus é muito claro em sua palavra. Deus é claro que ele diz que quanto aos que creram e o receberam, ele deu o direito de ser chamado filho. Então, nem todos são filhos de Deus não, tá? É só aqueles que aceitam, o recebem e o reconhecem. E aí ganham o direito. E, consequentemente, ganham a forma, os traços, o jeito. Tanto que Paulo diz, né? Acho que é Paulo, que não vivo mais eu, mas quem vive em mim é em Cristo. E leva em mim as marcas de Jesus. Ou seja, de tanto você viver com Jesus, estar nele, ele começa você começa a manifestar de forma física. Até no físico. Até no físico. Você começa a manifestar Jesus. E o bom de andar com Jesus é que a qualquer momento que ele fale com você, as outras pessoas se reconhecem na hora. Você reconhece? Olha, Thay, é por isso que chamamos a atenção por onde passamos, porque temos Cristo em nós. Sim. E por isso que a gente é perseguido também, Thay. Sim. Porque na Bíblia diz que não somos nós que somos perseguidos, mas Cristo em nós que é perseguido. Não tem como se esconder. É tão forte, a gente tem tanta base bíblica para dividir isso com vocês, que na Bíblia diz que quando Pedro, ele fugiu, quando Jesus foi pego para ser crucificado, Pedro, ele se escondeu, mas o povo olhou para Pedro e falou, você é um deles. E Pedro falou, não, você é um deles, porque você é como eles, você fala como eles, você se parece com eles. Então, quanto mais você anda com Cristo, mais você se parece com ele. Mas deixa eu te falar algo mais profundo. Não é só no seu jeito, não é só nos seus princípios, não é só na sua conduta, não é só na sua ideologia, não é só no seu estilo de vida. Você se parece com Cristo definitivamente e literalmente. Em poder e autoridade. Em poder e autoridade até no seu físico. Sim.
O olhar dele, alguma coisa vai estar assim, nítido em você. Sim. Existem pessoas que são tão cheias de Deus que quando eu olho parece que eu vejo o próprio Deus. Por exemplo, uma mulher que eu vejo o próprio Deus. Eu falo pro Jackson que é uma mulher que quando eu tô com saudade de Deus Pai, eu quero ficar perto dela, porque eu vejo Deus Pai nítido nela. É muito nítido. Isso não é idolatria, tá, gente? Mas é porque eu sei que ela é um vaso de Deus e Deus usa tanto, ela carrega tanto a presença de Deus que parece que ela não vive mais. Cristo literalmente vive nela. Ela é um pequeno Cristo na terra. E muitas vezes, quando eu tava falando, eu preciso de Deus, eu preciso do colo de Deus, eu corria pra casa dela, que é a pastora Maria Gomes. Eu nunca vi uma pessoa que tem a fisionomia tão parecida com a de Deus Pai. Por quê? Porque ela busca muito, ela ora muito, ela renunciou muito, ela se sacrifica demais, ela vive 100% pra obra, então é muita intensidade, é muita comunhão. Sim. E eu já falei pro Jackson que houve momentos que eu só queria ficar perto dela, porque a presença de Deus na vida dela era tão forte que eu falava, eu vou pra casa da pastora porque eu sei que Deus vai usar ela, e eu queria só ficar assim, ó. Só sentir a presença do Porque papai. eu sabia que Deus estava nela. Então, outra evidência de Deus na tua vida, as pessoas vão sentir paz perto de você, as pessoas vão querer ficar perto de você, e muitas vezes você não vai precisar nem falar. Porque as pessoas têm sede de Deus, elas têm saudade de Deus, elas sentem a proteção de Deus através da tua vida. Deus muitas vezes não vai precisar nem falar. E a Bíblia diz só a presença dele. Que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E a gente pode conjecturar que as ovelhas reconhecem o rosto do seu pastor, o jeito do seu pastor, a roupa do seu pastor. E a gente, quando olha para a pastora Maria Gomes, a gente reconhece o rosto de Deus nela. Não precisa que ela fale. Ninguém falou para nós, olha lá, eu tô vendo Deus. A gente reconheceu Deus nela. Então, quando você leva a presença de Deus, quando você tem Deus em você, as pessoas que têm intimidade, isso é óbvio, é para quem tem intimidade com o Pai, quem conhece o Pai de verdade, quando olhar para você vai falar, ele carrega a essência de Deus, ela carrega a essência de Jesus, ela carrega o Espírito Santo, porque não precisa que você fale. Pedro não precisou falar, Pedro não precisou demonstrar em gestos. Olha, tem Pedro pessoas... não precisou dizer nada. As pessoas olhavam para Pedro e falavam, você é um deles, porque você anda como, você fala como, você sabe, se movimenta como. Então as pessoas vão olhar para você, de tanto você viver com Deus, que elas vão reconhecer Deus em você, sem que você precise dizer, falar, fazer nenhum gesto para demonstrar que você é de fato filho de Deus. Amém? Nossa, eu acho que uma das coisas mais lindas de uma pessoa que tem Deus dentro dela é quando essa pessoa não precisa nem falar. Essa pessoa chega, o ambiente muda. É uma pessoa que as pessoas querem estar perto, sabe? Se sentem protegidas. É muito gostoso, gente. A presença de Deus é muito maravilhoso, sabe? As pessoas se sentem consoladas. O sal predomina. O sal predomina, amém. E na Bíblia diz, né? A Cami falou aqui que tem algumas pessoas que se parecem com o próprio diabo. Também, Cami? Eu sei que você falou brincando, mas é uma verdade, né? Da mesma maneira que, olha só, da mesma maneira que o Espírito Santo habita em nós e ele muda a nossa fisionomia, quando uma pessoa ela tem demônios, a fisionomia dela também fica parecendo com a de demônios, tá? Eu tenho fotos de mim quando eu tinha demônios, meu rosto era outro, gente. Era outro rosto, não tem como. Então... E a Bíblia fala que nós somos os chamados de filhos da luz, né? Mas também fala que existe os filhos das trevas, né? Existem os filhos das trevas. Porque há uma separação, né? Sim, existem pessoas que o você vai olhar... trigo. Existem pessoas que você vai olhar e você vai ver um demônio, sim, literalmente. Isso é muito real, tá? Existem pessoas que você vai olhar e vai ver Deus e outras você vai ver o próprio demônio. E isso é muito real. A atmosfera muda, é verdade. Tem gente que é tão pesada, gente, quando entra no ambiente, muda todo o ambiente. E tem gente que é tão leve que quando entra, o ambiente também muda. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais.
Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos à paz, amo vocês, que Deus os abençoe.